Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui agradecendo a Deus por este momento que o Senhor nos tem concedido esta oportunidade. Quero agradecermos aos irmãos, aos senhores, os amigos, a família. Que Deus continue abençoando a cada um de nós, nos livrando deste momento tão delicado que a gente estamos a passar. A gente sabe que estamos vivenciando um tempo de apreensão, onde as pessoas estão mais preocupadas com que a situação a gente estamos vendo através das comunicações, através da notícia, através de situações que nós estamos passando. Mas que nós possamos verdadeiramente estarmos confiantes em Cristo, que a nossa esperança ela não possa se fracassar, que nós não podemos desistirmos, porque tudo que está acontecendo, Deus está no controle de todas as situações. A gente pensa que Deus tem nos abandonado, Deus tem nos esquecido e a gente estamos passando por este momento muito delicado, mas que cada família, cada um dos queridos irmãos, aqueles que perderam seus entes queridos, estarmos orando a Deus para que o Senhor possa guardar, possa livrar, possa consolar os corações dos senhores, das senhoras. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, que somos gratos a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos concedido de podermos refletirmos um pouco do momento da palavra de Deus, porque precisamos neste momento de podermos refletirmos, de poder meditarmos o que o Senhor tem para nos consolarmos através da sua palavra. A gente sabe muito bem que já ouvimos muitas coisas, já passamos por situações que acontecem, a gente sabe que não é fácil para as famílias, que Deus tenha misericórdia de sua família, da nossa família, que Deus continue guardando, livrando. Mas eu gostaria de estarmos refletindo neste momento um pouco da palavra de Deus para as nossas vidas, para as nossas limitações espiritual. Quero convidar os irmãos para estarmos abrindo vossa Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10. Quero convidar os irmãos para estarmos neste momento a refletirmos um pouco o que a palavra de Deus ela nos traz para a nossa vida espiritual, a importância de nós meditarmos um pouco a palavra de Deus. Quero convidar os irmãos para estar abrindo na Bíblia Sagrada, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante, para as nossas meditações. Quer dizer assim: e tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo ou vivo caminho que ele nos consagrou, pelo ver isto é pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos com verdadeiro corações, inteiro certeza de fé, tendo o coração purificado com mal consciência e um corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Meus queridos, amados irmãos, agradecemos a Deus por esta passagem bíblica que Deus nos concede de nós meditarmos. O livro de Hebreus, ou a carta Hebreus, é conhecido como uma carta anônima, uma carta sem alguém que descreveu ou possa qualificar o seu nome. Mas nós observamos que a carta de Hebreus, ela traz para nós uma edificação plena, uma preparação das nossas vidas espiritual e a nossa fé. Quando nós começamos a observarmos e meditarmos a carta
escritas ao livro de Hebreus, possamos refletirmos um pouco com que essa carta nos exalta e nos traz para nossa esperança. Quando nós vemos no capítulo 10 e versículo 19, tenhamos, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Quando começamos a meditarmos, a vermos com a expressão da palavra que nos traz para a nossa vida, é uma forma que nos traz para nós viver mais em comunhão com Cristo. É termos, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Outra hora a gente não tínhamos esta oportunidade de entrarmos na casa de Deus. Era apenas por meio de sacrifício, aonde o sacerdote e o sumo sacerdote tinha este privilégio de entrar e sacrificar e oferecer ali um sacrifício a Deus. Mas quando nós começamos a meditarmos os dias de hoje, a gente vê que poucas pessoas têm um equilíbrio espiritual, o desejo de estar na casa de Deus. E muitas vezes não tem verdadeiramente aquela ousadia, aquela garra, aquela vontade de estar na casa de Deus. Muitas pessoas é mais fácil ter a ousadia de ir para um shopping, ter a vontade de ir para uma praia, ter a vontade de passear, mas poucas pessoas têm esta ousadia, têm este desejo de estar na casa de Deus. Outra hora a gente não tínhamos esta oportunidade, hoje nós temos esta plena liberdade de poder estar na casa do nosso Pai, de podermos lá se expressar a nossa dor, as nossas queixas, a situação que a gente estamos a passarmos nos dias de hoje. E nós observamos que isto tem trazido consequência à nossa vida, por nós observarmos a situação que nós estamos a vivenciarmos. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos que a gente precisamos a meditarmos, analisarmos as situações que estamos acontecendo neste momento da nossa vida. Poucas pessoas estão a entender, a compreender. Muitos estão com medo, estão frustrados, estão se escondendo porque tem medo de morrer. Porque a morte, ela é inimiga do homem. A morte, ela revela verdadeiramente a situação caótica onde traz para a família. Porque sabemos que ninguém quer perder alguém que ama, alguém que está perto de nós. Queremos sempre estar junto, mas devemos estarmos preparados para estas situações. É por isso que o escritor trazendo para nós que nós devemos termos ousadia para entrar no santuário ou na casa do Senhor. Buscarmos a Deus enquanto a gente possamos buscarmos. Porque vai chegar um momento em nossas vidas que a gente não vamos ter força. A gente vai perdermos verdadeiramente a nossa força diante das circunstâncias que nos apresentam. Quantos crentes hoje estão na igreja, mas estão frios espiritualmente? Não tem força de verdadeiramente de se policiar a sua vida espiritual. Apenas vive por aparência. O seu corpo muitas vezes está na igreja por causa de hábito, porque canta no conjunto, ou por muitas vezes fazer parte de um corpo de obreiro e muitas vezes se faz presente ali naquele culto. Mas verdadeiramente já perderam essa ousadia, já perderam este contato, esse desejo de estar na casa de Deus. Poucas pessoas, quando se fala ir para buscar o Senhor, muitos têm esta
falta de ousadia, esta falta de confiança, esse desejo, essa sede de entrar pelas portas. Se antigamente aqueles irmãos que morreram, que foram estragados, que foram sepultados, pudesse termos esta ousadia de entrar na casa do Senhor, esse privilégio de podermos estarmos no templo, aleluia, na casa do nosso Pai, reunido, cantamos e oramos e adoramos a Deus. Se esses irmãos pudessem contemplarmos os dias que nós estamos viciando, quantas pessoas têm este privilégio e dispensa muitas vezes esta oportunidade, mas vai chegar um tempo, meus irmãos, vai chegar um momento na sua vida que você não vai ter força mais, vai chegar um tempo que a noite escura vai bater na sua porta e você não vai ter mais condições, porque chega o dia mau, chega o dia que as enfermidades nos batem, chega o dia que muitas vezes o cansaço físico, porque nós somos seres humanos, somos incapazes, somos pessoas que temos as nossas imperfeições, tanto espiritual como material. O nosso corpo físico não é composto de ferro para aguentar muitas vezes as consequências da vida, mas o nosso corpo ele é frágil. Isso traz para nós a fragilidade. As doenças vão nos corrompendo, a doença muitas vezes vai tirando a nossa força, vai tirando o nosso prazer, vai tirando o nosso desejo de estarmos na casa de Deus. E quando nós começamos a observarmos o escritor trazendo, pois, irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, aleluia, como eu já disse, se aqueles irmãos tiveste este privilégio, se Abraão tiveste esse privilégio, aleluia, se aqueles hebreus que caminhavam pelo deserto, por longos caminhos, armavam aquelas tendas apenas para ouvir Deus falar, direcionar o que eles iam fazer através do sacerdote e o sumo sacerdote. A quantos ali queria estar, aleluia, de entrar e adorar Deus, aleluia, e agradecer a Deus pelos benefícios que Ele tem feito. Mas quando nós começamos a observarmos os tempos que nós estamos viciando, de um século muito avançado, das tecnologias cada vez mais nem se fala, a ciência cada vez mais se expande e chama a atenção de muitas pessoas pela sua formalidade. Mas quando nós começamos a observarmos, nós estamos revoltando para trás. Nós não estamos prosseguindo com verdadeira ousadia de estarmos na casa do Senhor. Mas que nós começamos a entendermos, a compreendermos com grande sacrifício Deus ofereceu a sua vida para que nós hoje pudéssemos estarmos na casa do nosso Deus. Mas quando começamos a observarmos o livro de Romanos, no capítulo 12, nós observamos que o apóstolo São Paulo, chamando a igreja de Roma a atenção, a forma da ousadia de entrar na casa de Deus. Ele faz rogos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas as pessoas iam para o templo apenas por não ter o que fazer. Entrava na casa do Senhor como se entrasse na casa de alguém, mas não tinha reverência, não prestava verdadeiramente a sua adoração a Deus. A sua mente estava fora, a sua mente estava com pensamentos na dificuldade, pensamento que poderia acontecer. Mas o apóstolo São Paulo, chamando a atenção, a expressão para aqueles irmãos e para nós hoje, que verdadeiramente a gente possamos apresentar as nossas vidas,
santa e agradável a Deus. Porque sabemos que a situação é caótica. A situação cada vez mais que o nosso Brasil, que o mundo estamos a passar, são tempos de dificuldade. São tempos que a gente perdeu verdadeiramente aquela intimidade com Deus. Mas neste momento Deus está nos trazendo para nós que é tempo de a gente voltarmos o que era antes. Voltarmos, buscarmos verdadeiramente com ousadia, com vontade, com desejo de nos entregarmos de corpo e alma, aleluia, como um sacrifício vivo, agradável a Deus. Que é o vosso culto racional, um culto de raciocínio. Quantas pessoas muitas vezes entram na igreja como se fosse desfile de moda. Quantas pessoas hoje entram na igreja como se fosse alguma coisa para chamar atenção. Quantas pessoas hoje entram na igreja pensando que está no lugar de cinema, de um parque. Ah, se aqueles irmãos pudessem termos esta oportunidade que nós temos. Poder ser este momento que nós temos esta ousadia, essa oportunidade de entrarmos e adorarmos e fazer o nosso sacrifício a Deus. Mas estão entrando na igreja como se entrasse num parque, como se entrasse em um shopping para fazer suas compras, para fazer sua moda. Mas Deus não dorme. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Pode tudo nesta vida mudar. Pode as coisas mudar, pode a tecnologia avançar. Mas Deus, Ele não mudou. Não é porque Deus não consumiu ninguém no templo, Ele tem mudado. Não é porque Deus não tem matado ninguém por falta de reverência à casa de Deus. Não é porque Ele não tem mudado. Mas a sua misericórdia, a sua compaixão, Deus, Ele dá o tempo ao tempo. Vamos refletirmos isso. Vamos meditarmos as situações. Vamos voltarmos as nossas vidas dedicadas a Deus. Aleluia. E nós observamos que ainda o escritor fala: pelo novo e um vivo caminho, o que me consagrou, pelo ver isto, pela sua carne. Mas tem um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Chegamos com verdadeiro corações íntegro, de certeza, de fé. A nossa vida, ela tem mudado. As nossas atitudes, ela tem mudado isto. Hoje não temos mais um verdadeiro culto onde estamos à presença de Deus. É só mais barulho, é só mais bênçãos, é só mais louvores, mas não tem verdadeiramente o sentido. O que nós estamos a fazermos na casa de Deus? O que eu estou fazendo lá? O que nós estamos a fazermos lá? Temos um grande sacerdote que está lá diante da casa de Deus. Aleluia. Que possamos verdadeiramente chegarmos com verdadeiro coração de certeza, de fé,
tendo o coração purificado da mal consciência e um corpo lavado com água. Deus não tem exigido muitas coisas da gente. Você já meditou o Antigo Testamento, a exigência de Deus, quando um sacerdote entrava no templo, ele tinha que se purificar, tinha que se passar um dia reservado para Deus. Ele não podia entrar no santuário de todo jeito, porque se ele entrasse no templo, ele seria consumido. E nós observamos que isto trazia o temor ao povo e aquele que ia sacrificar a Deus. Se ele oferecesse algum fogo estranho, ele era consumido naquele momento. A sua mente, o seu caminho, a sua adoração teria que estar purificada de suas maus consciências, dos seus maus pensamentos. Hoje não se adora a Deus. Hoje se repara a roupa do irmão. Hoje se repara se o sapato do irmão. Se repara muitas vezes a cor, se é a mesma roupa, se não é a mesma roupa. Se está bem vestido ou mal vestido. Não se repara seu próprio altar, a sua própria vida diante de Deus, pensando que a casa de Deus é qualquer casa. Mas naquele tempo havia temor. O sacerdote que oferecia sacrifício, ele tinha que estar santo, ele tinha que estar com a sua consciência lavada. Ele não poderia oferecer qualquer sacrifício, que ele poderia ser consumido. O sacerdote ele não tinha tempo para ver se o templo estava bem organizado, se tinha poeira, se estava bem iluminado. Mas o sacerdote ele entrava lá com temor e tremor, porque ele sabia da responsabilidade. Ele não estava ali adorando a qualquer Deus, fazendo sacrifício a qualquer um, não. Deus não é qualquer um. Deus não é um Deus que você possa fazer o que você quer, pensando que Deus é empregado, pensando que Deus é fazer os nossos gostos, as nossas vontades. Não. Deus só faz algo em nossas vidas se a gente estiver de acordo com a palavra dele. Foi por isso que Deus, quando Abraão estava em uma situação decadente, Deus chamou a atenção de Abraão, disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não é cocheando em dois pensamentos, não é se achando por direito, porque muitas vezes prega o evangelho, porque muitas vezes canta, porque muitas vezes faz alguma coisa, mas tudo que a gente faz é considerado como servo inútil. Nada que nós fazemos, passamos a noite, o dia, sem dormir, pregando, dizendo que Deus é grande. Isso não vale nada diante de tantos benefícios que Deus tem feito na tua vida. Mas é tanta gente impressionando Deus. Ah, tu tem que fazer, Deus. É assim, Deus. Tem que ser assim. Falar assim, como se Deus fosse marionete. Mas o sacerdote naquela época tinha temor e tremor, porque ele sabia se alguma falha se encontrasse nele, ele era morto. E nós observamos que as suas vestes que ele vestia para entrar no templo, ele se preparava bem, se vestia bem, não era de todo jeito, nem de toda maneira. Mas a sensualidade diante das igrejas do Senhor, as pessoas estão pensando que estamos em algum lugar. Você está na casa de Deus.
Você não está na casa da sua vizinha. Você não está na casa do seu pai. Você está na casa do Rei dos Reis e Senhor do Senhor. O sacerdote, ele se vestia bem preparadamente para entrar na casa de Deus. Se vestia com 3 roupas. E a última roupa que ele vestia, a roupa sacerdotal. E nós observamos que ele colocava uma corda e os romãs que ficava pendurado. Aleluia. Será que dá para você meditarmos isso? Será que dá para você refrear isso? Com temor, aquele sacerdote se preparando para entrar no templo. Ele primeiro sacrificava a Deus para os seus pecados. Aleluia. Antes de entrar na casa do Senhor, antes de entrar no Santo do Santo. E nós observamos que aquele povo enrolava aquela corda naquele sacerdote. E quando aquele sacerdote ele entrava, começava a entrar no templo, e ia falar com Deus para perdoar os pecados daquele povo, era o único mediador, aquele homem que se preparava espiritualmente para entrar no templo do Senhor. E nós observamos que a Bíblia revela que quando aquele sacerdote, oferecendo aquele sacrifício a Deus, se Deus aceitasse aquele sacrifício, aquelas campainhas que estavam ao redor começavam a tocar e as pessoas sabiam que Deus aceitou aquele sacrifício. É como os dias de hoje não temos campainhas. Não temos campainha, não temos corda enrolada no nosso corpo para entrar na casa de Deus. Mas temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Quando o Senhor aceita o nosso sacrifício, começamos, aleluia, sentimos a graça de Deus, a presença de Deus, e alguém começa, aleluia, falar em mistério. Não precisa fazer movimento, não precisa fazer tantas coisas, tanto teatro, tantas fantasias, para que as pessoas venham se emocionar, para que as pessoas venham chorar. Não! Mas hoje não é um culto de adoração a Deus. Está mais para um culto de psicólogo. Está mais para um culto de barulho, de bênçãos, tantas bênçãos. É bênção para lá, bênção para cá. Mas como nós estamos diante da presença de Deus, será que nós vamos ser consumidos dentro do templo? Vai precisar de alguém com a corda nos puxar de lá de dentro? Ou será que as campainhas vai tocar, a presença de Deus se manifestará entre nós? Mas que nós verdadeiramente a gente possamos termos temor. Temor a Deus, antes de entrarmos na casa do nosso Pai. Quando nós começamos a observarmos e purificado das maus consciências, e o corpo lavado com água, mas retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel que prometeu.
que nós verdadeiramente retenhamos a confissão que verdadeiramente a gente é cristão, que não sejamos a decepções, a vergonha do Evangelho, mas que retenhamos firme as nossas confissões, onde nós observamos que tem pessoas que têm ainda uma deficiência espiritual, tem vergonha de se pronunciar, de se aparecer. Parece mais com o povo do mundo do que com um cristão. Mas que retenhamos firme as nossas confissões, ainda que custe a nossa vida, ainda que muitas vezes a gente venha morrer, padecer. Será se o apóstolo Paulo tivesse esse privilégio de nos vermos? Qual é a palavra de incentivo que o apóstolo ia nos falar? O que ele poderia nos dizermos? Quantos crentes que têm vergonha de carregar sua Bíblia? Quantos crentes que muitas vezes têm vergonha de dizer eu sou cristão? Mas vive a sua vida envolvida como se parecesse ou não crente ou um crente. O seu comportamento, o seu linguajar, a sua vida social, a sua vida moral, não tem mais moral. As pessoas defamam, as pessoas muitas vezes criticam pelo caráter que muitas pessoas têm. Não sou eu que estou julgando, mas retenhamos firme as nossas confissões. A Bíblia nos diz que verei a diferença, o que serve a Deus, o que não serve a Deus. Ou nós servimos a Deus ou o mundo. Porque quando Jesus voltar, Ele não vem buscar aparentemente. Jesus vem buscar aqueles que retém a sua confiança no Senhor. Firmemente. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas está lá, eu sou crente. Fazer como o apóstolo São Paulo, tanto como ele escreve no livro de Romanos e também no livro de Coríntios. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação e é loucura para aqueles que perecem. É poder de Deus, é transformação, é libertação. Evangelho não é uma forma de teatro. Evangelho não é aparecer uma vida social para mudar apenas minha vida, condições financeiras. Muitas pessoas pensam que entra no Evangelho para as condições financeiras. Mas o Evangelho não é isso não. É renúncia, é carregar a cruz, é dar a sua vida por amor. O Evangelho. O Evangelho não é prosperidade. Não pense que você vai entrar no Evangelho para ser abençoado, para ter casa, para ter carro, para ter condições financeiras. Não. Você está no Evangelho para levar a cruz. Aleluia. Para dizer este mundo corrompido, onde estamos vendo a situação caótica do nosso Brasil. Eu não quero ir lá fora, mas dentro do nosso Brasil, a situação caótica,
Começa dentro das políticas, começa dentro das condições financeiras, começa dentro, muitas vezes, das famílias que estão perdendo o equilíbrio, estão se deixando se levar às coisas deste mundo. O pudor não tem mais, o temor não tem mais a Deus. Quando se prega o evangelho, as pessoas debocham. Mas Jesus está voltando. Retenhamos firme as nossas confissões. Aleluia. E a nossa esperança. Isso vai ficar para trás. Vamos deixar de ser mangado, vamos deixar de ser perseguido, vamos deixar de muitas vezes ser humilhado, porque quantas pessoas vão procurar emprego, tem que se parecer com as coisas do mundo. Por causa das suas necessidades, as pessoas querem pisar, querem humilhar. Você é crente? Você tem que vestir calça, tem que botar brinco, tem que botar batom. Você é crente? Você tem que tomar uma cachaçinha, se você quiser esse emprego. Mas retenhamos firme as nossas confissões, das nossas esperanças. Isso vai findar, Jesus vai voltar. Observa a circunstância do mundo, a apreensão que nós estamos vivenciando. Jesus está nos preparando, Jesus está levando aqueles que estão preparados. Deus está nos falar. Que possamos purificar as nossas maus consciências, o nosso corpo lavar com água limpa, não com água suja, mas com água limpa, que é a palavra de Deus, que purifica, que nos corrige, que nos policia. Não existe evangelho, não. Não existe o evangelho, não. O evangelho é poder de Deus. E é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é salvação. É a oportunidade de um dia a gente sair daqui, porque temos a promessa. A promessa de Deus, ela não vai falhar. Ela vai se cumprir, meu irmão, minha irmã. Nós não somos daqui não, estamos passando. Aleluia, estamos se preparando, estamos se policiando para chegar lá na glória, ver Abraão, Isaac, Jacó, ver o nosso rei. Deixa o mundo aí com as suas concupiscências carnais. Deixa o mundo aí se embaraçar. Você é crente. Você não tem que ter a mesma atitude, o mesmo comportamento, as mesmas consciências. A sua consciência é outra. Você é salvo. Jesus te salvou. Salvação não se encontra em farmácia. Salvação não se compra no corpo de bombeiro. Salvação não se compra na padaria, não. Você foi salvo pelo sangue de Jesus. Ele morreu pendurado na cruz do Calvário para trazer salvação para você, meu irmão, minha irmã. Levanta a tua cabeça. A palavra de Deus não é revistinha de criança. Aqui é sério. Aqui é a palavra de Deus. Passa o céu e a terra, mas as palavras de Deus vai se cumprir.
ela vai se cumprir, se você crê ou não crê, se você acredita ou não acredita, mas vai se cumprir. Não fique cocheando em dois pensamentos, pensando que Jesus está tão longe. Está tão longe. Não, Jesus está perto, às portas. É só o ponteiro fazer assim, ó. E Jesus dizer: anjo, toca agora a trombeta. Aleluia. Oh, aleluia. Aqueles mortos que morreram, não importa onde que seja, se seja no mar, se seja na terra, se seja queimado, mas a terra vai dar, o mar vai dar, o fogo vai dar o seu corpo. E aqueles corpos serão transformados em corpo incorruptível, um corpo santo, semelhante aos dos anjos. E nós que ficamos vivos, aleluia, ouviremos nosso nome chamar, aleluia, João, Pedro, Maria, é a hora. O Evangelho não é conto de fada. O Evangelho não é simplesmente aparentemente como se fosse evangelho. Não, o Evangelho é verdadeiro. É a boa nova de salvação. É uma notícia para a humanidade. Não importa quantos anos, 2000 anos atrás, 2000 anos na frente, mas é palavra de salvação para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tem a vida eterna. Jesus vai voltar, mas retenhamos firmes nossas confissões e as nossas esperanças, porque fiel que prometeu. Não foi eu que prometi, não foi o presidente da República, foi Deus que nos prometeu. Mas temos que estarmos firmes. Mas por causa da iniquidade, o amor de muitos estão esfriando. Quantos estão agora parando na caminhada? Por causa muitas vezes da incredulidade, por causa muitas vezes da situação que está acontecendo. E você está dormindo. As nossas lutas não é carnal, a nossa luta não é contra o próximo, mas a nossa luta é espiritual. Te acorda. Ei, te acorda. Nós não fomos chamados para ser estrela, nós não fomos chamados para ser ator. Você foi chamado para pregar as boas novas de salvação. Você foi chamado para cantar e louvar o santo nome de Jesus. Você não está louvando qualquer nome, você não está pregando qualquer coisa. Você não é político, você é cristão. Você é escolhido, escolhida de Deus. Deus tirou você do lamaçal do pecado, aleluia, para ser o embaixador, para falar, aleluia, da sua grandeza. Tire isso da sua mente. Você não é estrela, você não é ator, você é servo do Deus Altíssimo. O inimigo está por aí, já que ele não pode matar ninguém, mas está ilubriando os crentes, colocando coisa nas mentes do crente. Te acorda, crente, te acorda, antes que seja tarde demais. Mas que retenhamos firmes as nossas confissões, as nossas esperanças em Cristo, porque fiel que te prometeu, não foi eu, foi Ele. Você não faz nada. Você pode ser o maior doutor que for nesta terra, o maior diplomista que você tiver. Você é pó, cinza. Se você sabe ou não sabe, mas eu quero que sua mente entenda
E compreenda uma coisa: você é pó. Você só é a pessoa que você é porque Ele tem constituiu você para ser doutor, aleluia, para ser embaixador. Não foi você com a sua própria força, com a sua própria consciência. Deus poderia inibir isso, fazer você como deficiente mental, como uma pessoa louca, mas Ele te deu sabedoria, crente. Ele te deu entendimento para você fazer a vontade dEle, não para ser estrela. Não para parecer que é. E se achar que está acima de tudo e de todos. Coitado da gente. Que apenas um vírus está matando tantas pessoas. Não precisa de muita coisa, uma bomba atômica para nos mostrar isso. Mas uma bactéria nos está nos revelando as nossas deficiências, as nossas incapacidades, as nossas condições. Será que você não consegue entender isso? Ou você só quer ver? Muitas vezes eu sou estrela. Eu sou. E às vezes traz consequência, confusão, só para aparecer, só para ser. Coitado, coitado. Vamos nos purificarmos das nossas maus consciências. Vamos lavarmos com águas limpas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não é tempo de nos pensarmos que temos um direito, mas que retenhamos firmes as nossas confissões e esperança, porque fiel é quem nos prometeu. Deus te constituiu não foi para ser vacionado, não foi para ser adorado. Deus te constituiu para ser um embaixador, para anunciar este amor que te alcançou. Tu pagaste quanto para ter esse amor? Tu tem condições? Mas o nosso Pai, que olhou para a gente e viu que não tínhamos condições, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor, Ele fez um pacto, nos trazendo esta oportunidade de se redimir, de voltarmos os princípios que nós tínhamos, de sermos um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Você já pensou? Não precisa ser muita coisa, não. Eu sou fulano de tal, não. Que é você? Um adorador por excelência. Glória, aleluia, glória, aleluia. Quem é você? Um adorador por excelência. Mas está lá dizendo: Jesus, tu és rei. Jesus, tu és, aleluia, os vales dos lírios. Tu és grandioso, tu és tremendo. Tu és santíssimo.
Mas muitas vezes tem pessoas que eu sou fulano de tal. Mas nós somos pó e cinza. Que possamos verdadeiramente voltarmos aos princípios bíblicos. O tremor diante da santidade de Deus. Já estamos nas últimas horas. Eu pergunto, se a Covid-19 te pegar, estás preparado? Quantos estão com medo, isolados na sua casa, com medo que... Aleluia. Mas lembre de uma coisa. Jesus já tem falado há muitos anos. Muitos anos. Ele tem nos alertado. Jesus não faz nada sem que avise. Tudo que Deus faz, Ele avisa. Ele não deixa ninguém desapercebido. Ele nos tem que falar que vai fazer, que vai acontecer. Mas é mais fácil eu guardar. Jesus vai te dar uma porta de emprego. Jesus vai te colocar uma chave nas tuas mãos. Mas guardar que Jesus vai fazer. Guardar que Jesus disse que nos preparasse para a vinda dele. Mas Ele tem avisado. Ele tem nos falado conosco. Tem nos revelado a muitos o que vai acontecer nesses últimos dias. Jesus não está brincando de pega-pega, de se esconder, não. Jesus está falando sério. Se arrepende, volta. O princípio da palavra de Deus. Deus não quer ninguém de aparência, não. Ou somos ou não somos, ou servimos ou não servimos. Porque quando Jesus voltar, a surpresa vai acontecer. Vai acontecer a surpresa. Quantos procuram status? Quantos procuram ser? Quantos procuram tantas coisas, mas não se preocupa em policiar com a palavra de Deus? Eu sou pastor fulano de tal. Eu sou cicrano de tal. Eu sou o cantor José Ferreira. Não quer ser chamado de irmãozinho, não. Irmão João. Mas eu sou fulano de tal. Mas cuidado. Jesus vai voltar. Aí você vai dizer: ó, eu sou fulano de tal, viu? Eu sou cicrano de tal. Retenhamos firmes nossas confissões e as nossas esperanças, porque fiel é quem nos prometeu. Ele é fiel, fiel, fiel. Você possa ser, nós possamos ser infiel, mas Ele é fiel, permanece para todo sempre fiel. Não tem esse negocinho de não.
Aqui tem uns arrumadinhos, aqui tem um jeitinho. Bota Beltraninho aqui, bota Cicraninho ali, bota... Não, mas Deus é fiel, não tem esse negócio de... Não, a balança é certa. Tem a balança meio lá, meio cá, não. A balança é certa. Se é 1 quilo, tem que dar 1 quilo do outro lado. Se é 3 quilos, é 3 quilos também. Não é 3 quilos e 2,5 kg, não. É 3 quilos, 3 quilos. Aqui ainda tem esse negócio da balança ainda. Um peso ali, um peso acolá. Mas Deus é fiel, fiel, fiel. Ou a balança pesa 3 quilos, ou tá reprovada. Mas lembre, o Rei dos Reis vai voltar. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha de misericórdia. Que esta palavra você possa comer, mastigar, se alimentar, fazer uma perspectiva da sua vida. Será que a palavra ela tocou verdadeiramente na teu coração, ou tua mente está cautelizada? Com a certeza de eu tenho razão. Não, eu tenho razão. Mas vamos orarmos a Deus, pedir a Deus que Deus tenha misericórdia daqueles que estão nos hospital, que estão no leito, que estão nas UTI, CTI. Essa situação que nós estamos vivenciando, para que Deus estenda suas mãos e possa ter de misericórdia de nós. Pai, aqui estamos, Senhor. Te pedimos, Senhor, a consolação do Teu Espírito Santo sobre a vida, Senhor, desta nação e demais nações que estão passando por esta situação caótica. Sabemos que tudo está no Teu controle, nada perdeu, Senhor, o controle. Tu és Deus. Deus, Deus, Deus. Senhor, ajuda, Senhor, cada um de nós. E nós queremos te apresentar os teus servos, aqueles que estão na UTI, na CTI, aqueles que não te servem, mas estenda tuas mãos, Senhor, para perdoar, para reconciliar, Senhor. Deus, aqueles que têm se afastado, aqueles que têm falhado, caído, Senhor, mas não deixa se prostrar. Senhor, veja o teu servo, Senhor, que... Meu Deus, que declinou a sua vida espiritual. Quantos também, Senhor, que da mesma forma tem declinado, Senhor, pela circunstância que muitas vezes a vida as oferece. Nós não somos super crente, nós não somos, Senhor, super homem, mas a tua misericórdia nos tem nos estendido. Mas te pedimos, Senhor, por estas vidas, por estes irmãos, por essas irmãs que estão agora passando por este momento caótico espiritual da sua vida. Senhor, purifica a sua mente, purifica a sua vida, traga de volta, Senhor, a revoltar, Senhor, para a sua vida, meu Deus, com a consciência limpa, com a mente purificada da mal consciência. Senhor, estenda tuas mãos, queremos te agradecer por tudo, continua nos ajudando, continua nos dando sabedoria, entendimento, abençoa esta obra, continua abençoando os que vão fazer este momento também, Senhor, compartilhar com seus amigos, com as suas amigas esta palavra, que ela possa penetrar nos corações de cada um de nós, e nós queremos te agradecer por tudo. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude por este momento que Deus tem nos dado. Estamos aqui adorando a Deus por este momento que é a palavra de Deus que nos purifica, que nos traz para nós uma consciência limpa da palavra de Deus. Ele está no controle de nós, está no controle da tua vida, está no controle de cada um, está no controle do mundo. Mas que o Senhor nos abençoe. Ore por nós, para que o Senhor tenha de misericórdia e a gente possa fazermos esta obra